Sombras alongadas, movimentos inquietantes, uma presença que transcende o tempo e a realidade. Nosferatu, seja na versão expressionista de 1922 ou na reimaginação de Robert Eggers, não é apenas um filme de terror, é um ritual de horror, um mergulho no inconsciente, um teatro da crueldade de Anthony Artaud. Vem comigo conhecer Nosferatu e o teatro da crueldade de Artaud, o horror como ritual surreal. Olá, meus sonhadores e sonhadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. Meu nome é Adriele e neste vídeo eu separei para vocês aqui um pouquinho sobre Nosferatu, tanto o clássico expressionismo alemão de 1922 do Murnau, quanto o do Robert Eggers de 2024, que também faz algumas referências, uma inspiração, na verdade, no original de 1922, um clássico de cinema mudo, preto e branco, que traz aí um horror do nosso tão amado e aclamado Drácula. O expressionismo como pesadelo, Murnau criou um Nosferatu que mais parece ter saído de um delírio febril, uma bad trip, aqueles pesadelos com paralisia do sono, onde você é o protagonista do filme de terror. O expressionismo alemão distorcia a realidade através das sombras impossíveis e cenários angulares, fazendo do próprio espaço uma entidade ameaçadora. Para Artaud, o teatro ele precisava ser visceral, impactante, quebrando a barreira entre arte e espectador. E não é isso que acontece quando olhamos para a figura do Conde Orlok. A violência sensorial de Eggers recria um Nosferatu com um olhar que combina realismo e pesadelo. O que antes era silhueta e sombras, agora ganha textura, profundidade e uma violência quase que ritualística. O teatro da crueldade de Artaud pedia uma experiência sensorial intensa, capaz de atingir o espectador no instinto, sem filtro racional. Nosferatu 2024 faz isso através de sua direção, som perturbador e performances que beiram o grotesco. Anthony Artaud, um ator, poeta e teórico francês, não queria que o teatro fosse apenas uma diversão. Ele acreditava que o palco deveria ser um local de transformação visceral, onde o público enfrentasse medos primordiais, verdades cruas e aspectos reprimidos de sua própria existência. Para ele, a crueldade não significava brutalidade, mas a força vital que nos confronta com o essencial. O som, a luz, o movimento, tudo deveria conspirar para abalar o espectador em um nível profundo e inconsciente. Artaud via o teatro como um choque, um rito que colocava o espectador diante de seus medos mais primitivos. O Nosferatu de Murnau e também de Eggers segue essa mesma lógica. O horror não está apenas na criatura, mas na atmosfera sufocante, no tempo dilatado e o uso do corpo como um elemento de estranhamento. Cada aparição do vampiro é um momento de ruído na realidade, uma quebra das regras do belo, do cômodo, uma verdadeira experiência teatral da crueldade. Artaud dizia que o teatro deveria ser uma experiência sensorial, algo que transcendesse a palavra e atingisse o inconsciente. Eu assisti aqui em Curitiba uma vez uma peça de teatro que falava sobre as cartas de Rodez, que é as cartas que o Anthony Artaud ele escrevia para o seu psiquiatra, e essa peça, gente, ela era uma coisa tão apavorante que eu lembro que eu tava sentada, não era na primeira, mas acho que na segunda ou terceira fileira, o ator fazia o Anthony Artaud, né, que interpretava o próprio Artaud, então, escrevendo essas cartas pro seu psiquiatra, quando ele chegava bem na beirinha do palco, e era um ator grande, assim, sabe, que ele crescia no palco junto com a iluminação e a tensão também na sonoplastia. Então era uma coisa apavorante que inclusive me lembra muito o Nosferatu de 1922. Nosferatu substitui o diálogo por uma linguagem visual e simbólica que fala diretamente às nossas emoções mais profundas. O uso das sombras, dos gestos exagerados e da trilha sonora inquietante cria um ambiente hipnótico,
e angustiante, no qual a comunicação se dá mais pelo impacto do que pela lógica. Além de Nosferatu, outras adaptações do mito vampírico exploram a surrealidade e o horror de maneiras bem impactantes. Em Drácula de Bram Stoker, de 1992, de Francis Ford Coppola, que é aí um dos meus filmes prediletos, nos entrega uma versão operística e estilizada, onde a estética barroca e os efeitos práticos criam um espetáculo visual onírico. A atuação de Gary Oldman aqui nesse filme, que é espetacular. Esse vampiro aqui do Gary Oldman olha, maravilhoso, esse Conde Orlok, e ele traz uma sedução junto com a sua atuação grotesca, uma monstruosidade, resgatando o lado trágico do personagem. Já A Última Viagem de Deméter, de 2023, eu particularmente gosto bastante desse filme. Eu sei que muita gente esqueceu, acho que nem ficou sabendo muito desse filme, porque ele é um recorte, né, do Drácula de Bram Stoker. Ele é o momento do navio aonde o Conde Drácula, né, tá sendo levado lá para Londres, e eu acho que tem uma temática ali, tem um recorte bem interessante. Inclusive a estética desse Conde Drácula, meio diabão assim, traz um terror claustrofóbico, mostrando então esse vampiro como uma força inevitável da morte, algo que remete diretamente à peste e também ao Nosferatu de Murnau. A abordagem marítima transforma a jornada em um verdadeiro pesadelo existencial, evocando a ideia de um terror cósmico e inevitável. Pensando então na teatralidade que a ator trazia para o seu teatro da crueldade, lembrando ali da Lily Rose Depp, que faz a Ellen, então, né, a mocinha aqui do nosso Nosferatu do Robert Eggers, e que ela traz ali para a atuação dela umas contorções, né, algo ali, uma expressão corporal muito demoníaca, né, como se ela realmente tivesse possuída. Na verdade, ela é possuída, né, pelo Conde Orlok. O Anthony Artaud, ele fala então dessa expressão corporal visceral, né, que te incomoda, que te tira, né, desse lugar confortável ali e te causa esse estranhamento. O Anthony Artaud, ele pertencia ao movimento surrealista, só que por divergências políticas, ele acabou então sendo expulso ali, ele não concordava com algumas opiniões, alguns direcionamentos do surrealismo com o comunismo. Então teve ali algumas brigas e ele acabou se separando, mas depois, no final, ele acabou voltando a conversar então com muitos artistas que pertenciam a esse movimento, inclusive voltando a falar com André Breton, que foi então esse poeta que criou esse movimento surrealista, que trazem aí uma ideia muito louca, tanto para o teatro quanto para o cinema, entre outras artes, fizeram parte do movimento surrealista. Nosferatu não é apenas um monstro, ele é uma entidade cinematográfica que resgata o medo ancestral e o transforma em arte. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse vídeo, então deixa aquele like surreal, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você receba as notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sonhos. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!